Essa última doença que a gente vai falar nesse módulo, né, do podcast, é uma das doenças que a gente chama de doenças do carrapato, né? Mas nós sabemos que existem mais de doenças que o carrapato transmite, mas nós vamos falar de uma mais importante, que é a mais comum, né, Renan? Que é a erliquiose, um nome meio estranho, né, de falar, mas é uma doença muito comum no Brasil inteiro. Nossa, quanta coisa que nós estamos aprendendo! Muito bom! E a última doença desse podcast é a erliquiose. O que é a erliquiose, doutora Ana? Por quê? O que é a erliquiose? Né? O Bill me perguntou. Erliquiose é uma doença causada por um agente erliquial, que é uma bactéria. Até agora a gente estava falando de protozoário, de vírus, né, pessoal? Agora a gente está falando de bactéria, tá? Então é uma bactériazinha que é transmitida para os cães, tá? Via picadinha do carrapato. Por isso que a gente chama de doença do carrapato, tá? Então ela é a mais importante doença transmitida pelo carrapato para o cão. E um pouquinho, mas menos comum para o gato, tá bom? O cãozinho com erliquiose, quais os sinais clínicos ele apresenta? Bom, o Bill me perguntou sobre os sinais clínicos. Os sinais clínicos são muito variáveis também. Também é uma doença multissistêmica, né, Renan? Ela pode dar febre alta, alguns animais têm anemia, alguns animais sangram, tem sangramento fácil, então pelo nariz, né, que a gente chama de epistaxe. Alguns animais sangram na urina, então faz xixi com sangue. Alguns animais sangram no cocô, então faz um cocô preto, ou às vezes tem cocô, né? Alguns animais sangram pelo subcutâneo, então qualquer pancadinha, o animal fica cheio de manchas roxas, tá? E por que ele sangra tanto? Porque a principal célula que controla os microsangramentos do corpo, a plaqueta diminui muito, né, Renan? Então o animal fica com plaqueta muito baixa, então qualquer evento pode ocasionar sangramento, né? Então a gente vê animal às vezes com sangramentos graves que requer até intervenção, né, de emergência, tá? Outros animais podem ter aumento de linfonodos, que a gente chama de linfadenomegalia, então fica com aquelas ínguas, né? Também alguns animais podem ter alteração do olhinho, ter hemorragia no olhinho, podem ter cegueira súbita. Alguns animais podem ter sinal neurológico, então às vezes a gente pega animal com dificuldade para andar, animal que convulsiona, tá? Alguns animais têm doença renal secundária, né? Por alguns mecanismos, né, da doença, que não vem ao caso, mas que podem ter um problema renal associado. Então às vezes a gente tem que explicar para o tutor, ó, o rim também foi danificado, nós vamos ter que entrar com tratamento para o rim e o tratamento da doença do carrapato, né? Então, enfim, são inúmeros os sinais clínicos que a gente vai ter. E só o médico veterinário vai poder dizer para vocês a gravidade, fazer os exames, né? E intervir adequadamente, tá bom? Como a erliquiose é transmitida para o cão? Bom, o Bill me perguntou agora, pessoal, como é transmitida, né? O nome já está dizendo, é uma das doenças do carrapato, né? Não é o carrapato que é doente, é o cão e o gato, né? E o cão principalmente. É transmitida através da picadinha do carrapato. Então o carrapato vai transmitir quando ele chupa sangue. O carrapato, quando ele vai chupar o sangue, né? Ele às vezes tem que soltar um pouquinho da sua saliva, a gente brinca que é a cuspidinha, né? E nessa saliva às vezes ele solta o parasita, tá? Se ele picou um animal que tem a doença também, na próxima refeição ele vai passar para o animal que ele está chupando o sangue, tá bom? A erliquiose tem tratamento? Então, o Bill tá me perguntando se tem tratamento. Tem, ainda bem, né? Mas assim, depende de muitas variáveis, né, Renan? Depende de como o animal chega pra gente. Às vezes o tutor vê que tá perdendo sangue há uma semana. O animal já chega exaurido, né? Às vezes a gente tem que entrar com transfusão imediata, mesmo assim às vezes não acontece, né, uma resposta adequada. Os animais vão ter que entrar com um antibiótico que elimine essa bactéria, né? Então o veterinário vai ter que prescrever de acordo com o peso, enfim. Então é um tratamento específico para essa bactéria, né? Que é a Ehrlichia, e vai ter o todo sintomático e suporte, que é transfusão, sorinho se não tá comendo, né, Renan? Tirar a febre, que alguns animais fazem picos de febre muito alto, tá?
Mas só o médico veterinário vai para tratar. Outra coisa também que a gente vê em cidade pequena, né, Renan? É o pessoal ir lá na casa de ração e faz o quê? Fala o que tem. E aí o balconista faz uma injeção, fala que não é, passa o remédio. Às vezes o tratamento tá errado, a dose tá errada, tá? Muitas vezes eles vendem comprimidos, né? E o animal vomita esse comprimido, então o tratamento não é adequado. A gente teve um paciente que chegou semana passada ou retrasada, né, Renan? Que foi exatamente isso, foi bem triste, tá? Porque ele era da raça onde a doença é mais severa. Nós não comentamos isso, mas o pastor alemão e derivados do pastor, né, tem uma maior sensibilidade à doença do carrapato. A doença é mais grave nessa raça. Ele veio porque ele estava muito ruim e a gente foi ver, ele estava tratando com comprimido, o cachorro vomitava o comprimido, então ele ainda, além de estar ruim do estômago, ele ainda estava sem o tratamento. Então a doença foi muito grave para ele, né? Porque se ela se agrava, ela pode ir lá na medula óssea, onde tem as células produtoras de sangue, né? Onde produz o sangue, né? E o animal para de produzir algumas células. Então existem animais que mesmo fazendo a transfusão não vão resolver, né? Esse que é o problema no tratamento. Então, importante que o seu veterinário veja como está o seu animal, faça exame na hora e tente intervir, tá? Porque existe tratamento, mas não quer dizer que vai ter cura no seu caso. Então é importante de sempre levar o mais rápido possível para fazer o diagnóstico e tratamento adequado, né? É um tratamento longo também. Né? É um tratamento longo, muitas pessoas também... Muito bom a sua pegada, Renan. Por quê? Porque às vezes a pessoa também vê que fica bom em 3, 4 dias e para. Não, é um tratamento longo. O veterinário vai passar para você 2, 3, 4. Geralmente é um tratamento de 4 semanas, 28 dias, né? E que tem que ser feito certinho, religiosamente. Né? E os tutores? Como os tutores podem prevenir que os seus cães tenham erliquiose? Bom, a prevenção. Se é uma doença transmitida por carrapato, eu tenho que cortar o problema, né? Qual é a fonte de prorrogação da doença? O carrapato. Então, gente, evitar. Se você está numa área onde a doença acontece com muita frequência, você tem que tirar os carrapatos da casa do cachorro. E não adianta tirar o cachorro de dentro de casa porque ele está com carrapato, porque vai empestear o seu quintal. O carrapato, ele cai, toma sangue, cai de novo, ele faz isso 3 vezes e às vezes ele vai para o vizinho, sobe o muro ou vai para a rua e pega o cachorro que está passando na rua e assim a coisa vai se perpetuando, né, Renan? Então, tem que prevenir com produtos também feitos por um veterinário. Por quê? Porque também nós temos, né, no mercado, produto de tudo quanto é preço e tudo quanto é qualidade. Infelizmente, os produtos mais seguros e mais efetivos são um pouco mais caros, tá? E são de acordo com o peso. Tanto as pipetas quanto os comprimidos, eles são feitos de acordo com a idade e com o peso do animal, tá? Então, a importância de você pesar o paciente quando ele vai receber um preventivo desse, né? E geralmente é um tratamento também preventivo longo. Por quê? Porque a gente tem que eliminar todos os carrapatos que estão pela casa, gente. Pelo quintal, pela casinha do animal, né? Às vezes um quintal grande. Então, quebrar esse ciclo carrapato, cachorro, que vai acontecer em semanas, tá? Então, às vezes você tem que fazer 1, 2, 3 aplicações mensais do produto, tá? Para uma correta eliminação. Às vezes a pessoa vai só numa casa de ração, compra um produto mais barato e fala, não resolveu. Ou eu fiz o produto e ele pegou a doença. Então, o médico veterinário vai te orientar como fazer a desinfecção do ambiente e como fazer a prevenção no animal, tá? Cuidado com os produtos de internet, baratinhos demais. Isso é muito importante. Pode estar intoxicando seu animal. Então, sempre busque de local de confiança. Exato, a gente viu muito, né, nesses mercados de internet mesmo, pela metade do preço. E todos esses produtos bons contra carrapato são caros, tá? E se você acha pela metade do preço, desconfie, né? Inclusive em rede comercial importante, assim, né? Que é nossa do dia a dia mesmo. Não vou falar o nome, claro, mas cliente comprou, fez e existem animais que vieram a óbito, tá? Então tomar muito cuidado porque tem remédio falso na internet. Então desconfie do baratinho, tá bom? Olá, gente. Ó quem voltou aqui, ó, a Amanda. Então, estamos finalizando mais esse podcast, né, Amanda? Falamos bastante, mas a coisa mais importante que tá aqui, ó,
é que a maioria dessas doenças tem prevenção com vacina, né? Ou com repelentes, né? Mas sempre feito por quem? Por nós, por médicos veterinários, que estamos aptos a orientar, pesar e passar o que for mais adequado para o seu paciente, para o seu animal, né? Evitar tirar as dúvidas da internet, para não tirar as besteiras, né? O pessoal também usa com repelente de pulga e carrapato, óleo queimado, essas coisas que podem queimar a pele do animal, creolina, jamais, tá? Então tomar cuidado, que você não passa em você, não deve passar no seu animal, né? Lembrar que vacinas de qualidade só aplicados por médico veterinário em clínica ou em pet shops de confiança, tá? Mais alguma coisa, meninos? Acho que é isso, né? Essas doenças são importantes, mas o que conforta a gente é que elas têm prevenção, tem como a gente evitar, né? Isso é muito interessante. Então, qualquer dúvida, né? Pergunta para o veterinário, leva para uma consulta e lembrar que muitas vacinas são até o finalzinho da vida do animal, tá? Carrapato não deve ter, porque se ele picar pode transmitir. Então, às vezes a pessoa fala, e quando aparece eu trato. Não, pode ser tarde. Ele já pode ter sido infectado pela picadinha com aquela saliva contaminada do carrapatinho, né? Ou do mosquitinho, por exemplo. Então, prevenção sempre, né? E o veterinário que vai te falar, essa área é importante usar isso, usar aquilo, aqui tem leishmania, tá? Então, sempre importante consultar um médico veterinário de sua confiança, né? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.